Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Verardo e a partir de agora eu sou a sua mais nova professora de matemática. Nesse vídeo nós vamos resolver a prova para Polícia Militar do Estado de São Paulo no cargo de soldado do ano de 2018. E essa é a prova do segundo edital publicado. Se você quiser estudar para essa prova com outros vídeos, eu também já publiquei outros vídeos de outros concursos para a Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui no canal. Então você pode pegar o link desses vídeos aqui na descrição. Beleza? Bom, se você ainda não tentou resolver sozinho antes esses exercícios, os exercícios dessa prova, eu sugiro fortemente que você pause o vídeo quando o enunciado aparecer na tela. Tente resolver sozinho, porque afinal de contas no dia da prova eu não estarei com você. E aí depois você solta o play e corrige com a minha resolução comentada. Belezinha? Vamos começar? Enunciado na tela. Em uma gaveta há 24 canetas, sendo 1/6 delas verdes, 3/8 vermelhas e as demais azuis. O número de canetas azuis que há nessa gaveta é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Olha só, ele deu o total de canetas no enunciado, o total de canetas é 24 e ele diz que 1/6 dessas canetas, elas são o quê? Canetas verdes. Então, o que é calcular 1/6? É calcular a sexta parte. Então, por isso que eu vou pegar o 24 e dividir por 6. Show de bola essa divisão, porque o 24 está na tabuada do 6 e dá 4, ou seja, 4 canetas são verdes. E aí ele diz assim, que 3/8, e ele não usou a palavra 3/8 do restante, porque se ele usasse a resolução ia ser outra, ok? Mas aqui ele só falou 3/8 dessas outras das canetas são vermelhas, então a gente vai calcular quanto que é 3/8, então vai ficar, calcular 3/8 é 3 vezes a oitava parte. Então assim, existem várias maneiras de você calcular esse valor. Uma delas é pegar o 24, dividir por 8, 24 está na tabuada do 8, é muito bom, porque a divisão é exata, vai dar 3, e aí depois a gente multiplica por 3, que a gente fala assim, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, então tem 9 canetas vermelhas. Ele fala que o restante são canetas azuis, então se tinha 24 no total, menos 4 que são verdes, menos 9 que são vermelhas, vai dar o quê? 24 menos 4, 20 menos 9, 11. 11 canetas azuis, o que para nós é a alternativa E. E aí, fez sentido a resolução desse exercício para você? Conta aqui nos comentários. Enquanto você comenta, a gente vai para a próxima questão, enunciado na tela. Uma pessoa toma 3 medicamentos diferentes, A, B e C. O medicamento A, ela toma a cada 4 horas, o medicamento B a cada 6 horas e o medicamento C a cada 12 horas. Sabendo que às 9 horas do dia 1º de agosto essa pessoa tomou os 3 medicamentos juntos, o próximo dia e horário em que essa pessoa tomará esses 3 medicamentos juntos novamente será em... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Esse exercício ele está perguntando uma repetição. E eu já vi aparecer algumas vezes esse exercício em provas de concurso, especialmente na prova para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se você assistir os outros vídeos, você vai ver que aparece esse perfil de exercício. E quando ele pergunta a repetição, ele está perguntando, na verdade, um MMC, ok? E aí ele
monta uma historinha. Mas o MMC de quais números nesse caso? Dos números 4, 6 e 12. Então, eu vou calcular o MMC. Se você não lembra, tem gente que consegue fazer de cabeça, tá tudo bem. Quem consegue fazer de cabeça faz. Se não, monta a continha aqui. Do 4, do 6 e do 12, a gente vai dividir só por números primos. Então, dividindo por 2, o 4 fica 2, o 6 fica 3 e o 12 fica 6. Por 2 de novo, o 2 fica 1, o 3 não dá para dividir, a gente copia e o 6 fica 3. O 3 dividindo o 3 vai dar 1, copiou, chegamos no 1 para todo mundo. E aí agora o MMC a gente multiplica, cuidado porque tem aluno que soma, não é somar. Concurseiros, atenção, é multiplicar 2 vezes 2, 4 e 4 vezes 3, 12, ou seja, o MMC é 12. O que significa esse número 12? Significa que a cada 12 horas essa pessoa vai tomar os 3 remédios juntos. Então você poderia pensar, a próxima vez que ela vai tomar, se ela tinha tomado a primeira vez os 3 juntos às 9 horas da manhã, depois de 12 horas vai dar 9 horas da noite. E se você for olhar nas alternativas, tem a alternativa 9 horas da noite, 21 horas do dia 1º de agosto. Só que tem um detalhe, um ponto de atenção lá do enunciado, porque ele pergunta assim, qual é o próximo dia? Então, não vale esse horário do mesmo dia. Então, acontece tomar os 3 medicamentos juntos às 9 horas da noite. Porém, ele quer no próximo dia. Quando que é o próximo dia? Já vai ser o dia seguinte, depois de 9 horas da noite, 12 horas depois, vai dar 9 horas da manhã. De qual dia? Do dia 2 de agosto, que para nós é a alternativa B. E aí, será que você teria caído numa pegadinha? Porque soou como uma pegadinha, né? Conta pra mim nos comentários. Enquanto você comenta, a gente vai pro exercício número 21. Em certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser... Bom, vamos resolver esse exercício e muito cuidado, muito cuidado. Olha, sorte de alguns concurseiros que não tinham uma determinada alternativa, porque eu tenho certeza que algumas pessoas pensariam assim, olha só. Ele falou que o total tem 36 pessoas e ele fala aí de uma razão, de uma relação entre duas grandezas, no caso entre duas quantidades. Ele fala assim, a relação entre pessoas doentes e pessoas saudáveis é de 2/7. Então, a gente vai montar aqui essa proporção. Ele fala assim, que no dia seguinte aparece mais uma pessoa doente. Então, talvez. Tem pessoas que montariam assim, se vai aumentar um doente, vai de 2, vai para 3. E se vai ficar uma pessoa que era saudável, vai passar a ficar doente, então vai diminuir do 7/1. Vai dar 3/6. Não é essa a alternativa, não é assim que faz. Olha só, a gente inicialmente sabe o número de pessoas doentes? Não sabe, então eu estou chamando de X. Ok. Como que a gente pode reescrever o número de pessoas saudáveis? Se o total ali são 36 pessoas e X estão doentes, logo 36 menos X é uma maneira de a gente representar o número de pessoas saudáveis nesse lugar, ok? Então tá, agora é só multiplicar em cruz, vai ficar 7 vezes X, 7x, 2 vezes 36 menos x. Distribui o 2, 2 vezes 36 dá 72 e 2 vezes menos x dá menos 2x. Bom, equação do primeiro grau, une os termos semelhantes, menos 2x passa para o primeiro membro, mais 2x, 7 mais 2 vai dar 9, 9x igual a 72. Qual é o número que vezes 9 dá 72? É o número 8, ou você passa o 9 dividindo, 72 dividido por 9 dá 8.
8. Mas o que significa esse número 8? X, a gente tinha falado que era o número de pessoas doentes. Então, inicialmente, lá no primeiro dia, tinham o quê? 8 pessoas doentes. E quantas pessoas saudáveis? 36 menos 8. O total menos as doentes. 36 menos 8 dá 28. Bom, o que acontece no dia seguinte? Aparece uma mais doente, então se tinha 8, passa a ter 9 pessoas, e se tinha 28 pessoas saudáveis, passa a ter o quê? 27 pessoas saudáveis. E aí, qual é a nova relação, qual é a nova razão entre pessoas doentes e pessoas saudáveis? Vai ser de 9 para 27. Só que se você olhar nas alternativas, não tem essa fração, 9/27. Então, dá para simplificar essa fração por 9, o numerador e o denominador, e você vai chegar na fração 1/3, que para nós é a alternativa E. E aí, entendeu a resolução desse exercício? Então, bora para o próximo, enunciado na tela. No início de um dia, em um escritório, havia 120 envelopes disponíveis para uso, dos quais 37,5% eram amarelos e os demais brancos. Sabendo que 20% dos envelopes amarelos e 60% dos envelopes brancos foram utilizados no decorrer do dia, então o número de envelopes não utilizados nesse dia foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Esse é um exercício de porcentagem. E eu não sei qual é o seu nível de facilidade ou de dificuldade quando o assunto é porcentagem. Mas aqui no canal já existe outro vídeo que eu gravei sobre teoria de porcentagem. E é uma teoria que eu gravei sem ficar usando muito a regra de 3. Eu gravei um vídeo para você resolver problemas utilizando porcentagem, mas de uma maneira que você consiga fazer os cálculos de uma maneira mental ou de uma maneira mais rápida, de outra maneira que não seja necessariamente a regra de 3, porque vamos combinar, somos treinados, somos viciados nessa tal de regra de 3. Então, é até uma maneira de tentar trazer novas possibilidades de pensamento. Eu gravei esse outro vídeo. Se você quiser estudar um pouquinho mais para a prova, tenho certeza que você vai conseguir ganhar tempo na hora da prova. Se você usar as estratégias que eu expliquei no outro vídeo, você digita, depois que esse vídeo terminar, lá na barrinha do pesquisar, porcentagem Amanda, que aí já vai aparecer o meu vídeo para você e depois você me conta se realmente te ajudou, beleza? Bom, ele dá no enunciado o número total de envelopes e eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você está percebendo que em todos os exercícios eu primeiro reorganizo as informações do enunciado para só depois fazer as contas. Eu não saio desesperada multiplicando em cruz, montando equação, fazendo multiplicação. Não faço isso. Eu reorganizo, depois eu faço contas, ok? Por quê? Para tentar fazer mais sentido as informações do enunciado, principalmente quando um exercício for de geometria. Se for de geometria e não tiver desenho, eu vou desenhar o que o enunciado está falando para o quê? Tentar enxergar a resolução do exercício, ok? Então, se você tem dificuldade, dúvidas quando o exercício é de matemática, essa é uma estratégia que você pode tentar utilizar na hora da prova, reorganizar as informações do enunciado. Então tá, no enunciado ele também falou que 37,5% dos envelopes eram amarelos. Então, para a gente descobrir quantos envelopes são envelopes amarelos, a gente precisa calcular 37,5 de 120. E como eu já disse, ainda mais em porcentagem. Existem várias maneiras de a gente calcular essa porcentagem. Regra de 3, divisão direta, multiplicação direta, enfim. Olha só, eu transformei a porcentagem em uma fração centesimal. Então, 37,5 dividido por 100 e vou multiplicar por 120. Só que olha só,
esse 0 a gente pode simplificar com esse 0. E o 12 e o 10 a gente também consegue simplificar. No caso, simplificar por 2. Então, simplificando por 2, o 12 fica 6 e o 10 que está aqui vai ficar o quê? Vai ficar 5. Ou seja, qual é a conta que eu tenho que fazer? 6 vezes 37,5, tudo isso dividido por 5. E mais ainda, 37,5 também dá para simplificar por 5. E aí é uma questão de gosto. Eu preferi simplificar. Você poderia preferir primeiro multiplicar por 6 e depois dividir o resultado por 5. E tá tudo bem. No final, a resposta vai ser a mesma. Quando eu dividi 37,5 por 5, deu quanto? Deu 7,5. Então, agora é só multiplicar por 6 que vai dar 45. Mas o que significa esse número 45? É o número de envelopes amarelos. Como ele disse que o restante são envelopes brancos, então eu faço 120 menos 45, que vai dar 75. Ou seja, existem 45 envelopes amarelos e 75 envelopes brancos. Só que todos eles foram utilizados? Não. Foram utilizados uma parte dos brancos e uma parte dos amarelos. Qual parte? 20% de 45 é uma parte e 60% de 75 é outra parte. E aí tem mais uma dica sobre calcular porcentagem, e isso vai ficar muito claro quando você assistir o outro vídeo. E além dele, tem uma playlist aqui no canal que se chama assim, Dicas Preciosas. E se você entrar nessa playlist, tem 4 vídeos que eu falo só de porcentagem. Em um deles eu falo a respeito de divisões diretas para você calcular uma porcentagem. Por exemplo, o que é calcular 50%? O 50% ele não cabe 2 vezes dentro do 100%? Logo, calcular 50% é calcular a metade, ou seja, dividir por 2, porque ele cabe 2 vezes no 100%. Outro exemplo, o que é calcular 25% de determinada quantidade? O 25% ele não cabe 4 vezes dentro do 100%? 4 vezes 25 dá 100, ou seja, 25% é a quarta parte. Por isso que se você quiser calcular bem rapidão 25%, é só pegar o valor considerado, o valor total, e dividir por 4. E 20%, seguindo essa linha de raciocínio. O 20 vezes 5 dá 100. O 20 ele cabe 5 vezes dentro do 100%. Por isso que 20 é a quinta parte do 100. Então, eu pego o 45, que é o valor total, o 100% ali considerado, e divido por 5. E vai dar 9. Para mim, esse é o jeito mais rápido de calcular 20%. É dividir por 5. E aqui, 60%. Quando você começa a treinar desse jeito, talvez você vai procurar maneiras mais rápidas para fazer o cálculo mental. No caso, eu já olho para o 60 hoje, não foi sempre assim, foi questão de treino. E penso automaticamente que 60% é a mesma coisa que 3 vezes 20%. Então, se eu consigo encontrar o valor que é 20% e multiplico por 3, eu tenho 60% e consigo fazer de cabeça. 20% a gente acabou de ver que é a mesma coisa que dividir por 5. Então, 75 dividido por 5, quanto que dá? Dá 15. E 15 vezes 3 dá 45. Ou seja, 60% de 75 envelopes vai ser o quê? 45 envelopes. Só que qual é a pergunta do enunciado? É quantos envelopes não foram utilizados do total. Então, se tinha 120 envelopes do total, menos 9 que usou de uma cor, menos 45 que usou da outra cor, vai dar quanto? 66. O que para nós é a alternativa B. E aí, gostou desse jeito diferente de pensar na porcentagem? Deixa aqui nos comentários que quem sabe com o seu comentário eu continuo exercitando esse tipo de cálculo mental nos outros vídeos. Enquanto isso, próximo exercício enunciado na tela. Uma máquina trabalhando 4 horas por dia produz um lote de peças em 12 dias. Se essa máquina trabalhasse 6 horas por dia, produziria o mesmo lote de peças em... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Bom, ele fala de 2 grandezas.
o tempo que é medido em horas e o tempo que é medido em dias. No caso, uma grandeza só medido em 2 unidades de medidas diferentes. E aí a gente vai ter que avaliar a relação entre essas grandezas, que está em hora e que está em dias. Se você tem um serviço e inicialmente você demora 12 dias para executar, trabalhando 4 horas por dia, se você trabalhar mais horas por dia, ou seja, de 4 passar para 6, trabalhando mais horas por dia, você vai demorar mais tempo ou menos tempo para encerrar o serviço? Vai demorar menos tempo, ou seja, a relação entre essas duas grandezas é o que? É inversamente proporcional. E muita atenção, porque das provas que eu já resolvi da polícia, eu vi que cai sim regra de 3 simples. Isso é uma regra de 3 simples, porque a gente conhece 3 valores e quer encontrar o quarto. Porém, a maioria dos exercícios que eu resolvi era de regra de 3 simples, com a relação entre as grandezas inversamente proporcional. E aí que muito concorrente, muito concurseiro erra. Por quê? Vai multiplicar em cruz direto. E não é assim. Tem 2 maneiras que você pode pensar quando a resolução for para inversamente proporcional. Uma maneira é multiplicar direto e reto. Então, você vai pensar assim, quando a relação entre as grandezas for diretamente proporcional, multiplique em cruz. Porém, quando for inversamente proporcional, eu vou multiplicar direto e reto. Isso é uma maneira de pensar. Uma outra maneira é, quando a relação é diretamente proporcional, eu vou copiar direto, igualzinho do jeito que está, e aí eu multiplico em cruz. É o tradicional. Porém, quando a relação é inversamente proporcional, a gente vai copiar uma fração e igualar ao inverso da segunda fração. E aí pode multiplicar em cruz. Então, o que eu disse aqui é, ou eu vou multiplicar direto e reto para inversamente proporcional, 6 vezes x, 6x, 4 vezes 12. Ok? Ou eu vou copiar a primeira fração, 4 sextos, igual ao inverso da outra fração. Por quê? Porque a relação entre elas é inversamente proporcional. Então, se ficaria 12 sobre x, agora eu escrevo o quê? X sobre 12. Multiplica em cruz, 6 vezes x, 6x, olha só, tá ficando igual, 4 vezes 12, 4 vezes 12, que vai dar quanto? 48. Aqui a gente cai numa equação de primeiro grau, não tem segredo, resolve igualzinho. Qual é o número que vezes 6 dá 48? É o 8. Ou você passa o 6 dividindo, de qualquer maneira o resultado é 8, ou seja, demorariam 8 dias, o que para nós é a alternativa D. Beleza? Bora para o próximo exercício. Uma pessoa comprou 4 camisetas de valores diferentes conforme mostra a tabela. Camiseta estampada, R$ 45,00, camiseta básica, R$ 30,00, camiseta regata, R$ 25,00 e camiseta polo, não é dado o valor. Sabendo que, em média, o valor de cada camiseta foi R$ 40,00, a diferença entre o valor da camiseta mais cara e o da mais barata foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Ele exigia uma interpretação de tabela e depois ele fala sobre a média. Ele fala sobre a média, mas ele não pergunta a média, ele dá a média. Então, o que é a média? Cuidado, porque tem concurseiro que acha que média é somar tudo e dividir por 2. Não é somar tudo e dividir por 2. É somar tudo e divide pelo número de elementos considerados. Nesse caso, não tem 4 tipos de camiseta? Estampada, básica, regata e polo? Então, a gente vai somar tudo e dividir por 4, ok? Bom, ele deu o valor da média, disse que em média cada camiseta custava R$ 40,00. Então, qual é a estratégia de resolução desse exercício? Primeiro, você vai ter que fazer o quê? Encontrar o valor da camiseta polo, tá? Aí a gente vai ver qual é a camiseta mais cara e qual é a mais barata. E o que ele quer saber é a diferença entre o valor da mais cara e da mais barata, ok? Eu escrevi o preço da camiseta polo, mais 45, mais 30, mais 25, que é o preço das outras camisetas. Tudo isso dividido por 4 é igual à média, 40. Aí, a gente vai multiplicar em cruz e eu posso somar aqui essa quantidade, esses números. 45 mais 30, 75, 75 mais 25 dá 100. Ou seja,
P mais 100 é igual a 4 vezes 40, que dá 160. Qual é o número que mais 100 vai dar o 160? Ou pega o 100, passa ele subtraindo, vai dar 60. Ou seja, o que significa esse 60 é o preço da camiseta polo. Camiseta polo é R$60, por isso ela é a mais cara. E aí a gente vai subtrair o preço da mais barata, que olhando a tabela é o que? R$25. Então, o preço da polo menos o preço da regata vai ser 60 menos 25, que vai dar R$35, que para nós é a alternativa D. Bora para o próximo exercício enunciado na tela. Um estudante precisa fazer todos os exercícios de uma lista e, para isso, decidiu que irá resolver por dia sempre a mesma quantidade de exercícios. Se ele resolver 6 exercícios por dia, levará 3 dias a menos do que levaria se resolvesse 4 exercícios por dia. O número de exercícios da lista é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. De novo, 2 grandezas, que é o número de exercícios que ele vai resolver por dia e o número de dias que ele demora para resolver a lista completa. A gente sabe o número de exercícios inicialmente? Não sabe, então a gente vai chamar de X. Show de bola. Inicialmente, se ele resolver 4 exercícios por dia, vai demorar X dias. Só que se ele aumentar para 6 exercícios por dia, vai demorar 3 dias a menos. Ou seja, se antes era X, agora vai ser o quê? X menos 3. Então, é uma regra de 3 simples? Mas o que você tem que agora fazer? Avaliar a relação entre as grandezas. Antes de assistir esse vídeo, pode ser que você sempre multiplicava em cruz, montava a regra de 3 e multiplicava em cruz. Agora não, agora sua vida mudou. Agora você conheceu a mandinha da Matê, que vai te ajudar a passar, e você vai lembrar, eu tenho que avaliar a relação entre as grandezas. Então, resolvendo mais exercícios por dia, demora menos dias para terminar a lista. Relação inversamente proporcional, já falei nesse vídeo, já falei em outro exercício, que você pode ou multiplicar direto e reto, ou você vai copiar uma fração e igualar ao inverso da segunda fração para poder multiplicar em cruz, quando a relação entre as grandezas for inversamente proporcional, ok? 6 vezes x menos 3 igual a 4x. Você vai distribuir aqui o 6, vai ficar 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 3, menos 18, igual a 4x. Passo 4x subtraindo, passo 18 positivo para o segundo membro. 6x menos 4x dá 2x. Qual é o número que vezes 2 dá 18? 9. Mas o que significa esse 9? Significa que inicialmente ele demoraria 9 dias resolvendo 4 exercícios por dia. Só que o enunciado perguntou o número total de exercícios na lista. Então, você vai ter que fazer 4 vezes 9, 4 exercícios a cada dia dos 9 dias. 4 vezes 9 dá 36, o que para nós é a alternativa A. E aí, fez sentido a resolução desse exercício para você? Exercício número 26. Em uma caixa há parafusos e pregos, num total de 30 unidades. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos, então o número de parafusos dessa caixa é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Bom, então vamos lá, resolvendo o exercício. No enunciado, ele falou que tem prego e parafuso e que juntos vai ter o quê? 20 pregos e parafusos. Eu chamei de P o número de parafusos e chamei de G o número de pregos. Amanda, mas não é XY, é a letra que você quiser. Bom, e aí ele falou que o número de parafusos é 4 unidades a mais que o número de pregos. Então, qual é a equação para essa outra informação? P é igual a G mais 4, ok? E aí, isso daqui é um sistema linear. Existem 3 métodos para você resolver um sistema linear. O método da adição, da comparação e da substituição. E nesse exercício eu vou usar o método da substituição. E eu falo que o método da substituição, ele é
easy. Easy, a gente tem que fazer o quê? Isola, substitui e encontra as variáveis. E por que eu escolhi o método da substituição? Porque a gente já tem o P isolado. Então, P é igual a G mais 4. Agora eu vou para o segundo passo, que é substituir. Só que aí a gente tem que substituir essa incógnita que está isolada, o P, na outra equação. Então, por isso que eu pego P mais G igual a 20, que é a outra equação, tiro o P e no lugar dele coloco o quê? Coloco G mais 4. Então, vai ficar G mais 4, o restante a gente copia. Mais G igual a 20. Une G com G, termos semelhantes. 1G mais 1G vai dar 2G. Igual a 20 menos 4, 16. Qual é o número que vezes 2 dá 16? É o 8. Ou passo 2 dividindo, 16 dividido por 2 vai dar 8. Só que, o que significa 8? 8 é o número de pregos, ele quer saber o número de parafusos. Então, a gente vai encontrar outra variável. A gente pode usar qualquer uma das duas equações. Eu vou usar a segunda, P é igual a G mais 4. No lugar do G eu coloco 8, 8 mais 4 vai dar 12, ou seja, tem 12 parafusos, o que para nós é a alternativa E. Show de bola? Então, bora para o próximo exercício, exercício número 27. Para participar de uma festa, são cobrados um ingresso de R$ 80 e um preço fixo de R$ 6 por qualquer tipo de latinha de bebida. Se uma pessoa gastou nessa festa, com o ingresso e as bebidas, um total de R$ 134, então o número de latinhas de bebida consumidas por ela foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Dava para montar uma equação de primeiro grau para poder resolver ele? Sim, é possível, porém, dava para fazer só com continha de menos esse exercício. Olha só, R$ 134 é o que ela gastou no total. Tira 80 que era do ingresso, dá 54. 54 divide por 6, então continha de menos e de divisão, dividido por 6 dá 9, ou seja, cada latinha custava R$ 6, então ela comprou 9 latinhas de bebida, o que para nós era a alternativa E. Beleza? Bora para o exercício 28, que já já a gente termina a resolução dessa prova. Enunciado na tela. Um terreno retangular foi dividido em 2 lotes, 1 e 2, conforme mostra a figura, sendo que as medidas indicadas estão em metros. Então, tem aí o lote 1, o lado dele x metros no caso, o lote 2, um dos lados 20 metros. A figura está fora de escala. Sabendo que o lote 1 tem a forma de um quadrado com 900 metros quadrados de área, então a área total desse terreno é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Eu não sei se você sabe, mas ado cada um no seu quadrado. Lado vezes lado é a área do quadrado, ou seja, a área do quadrado é lado elevado ao quadrado. E no enunciado ele falou que o terreno 1 tem formato de um quadrado, quadrangular, e aí ele deu a área, que é 900, ou seja, L ao quadrado, que é a fórmula da área do quadrado, é igual a 900. Bom, a gente precisa encontrar a medida do lado desse terreno 1 para poder dar a área total da figura. Então, para encontrar a medida do lado, o que a gente vai ter que fazer? Tem que tirar o expoente ao quadrado aqui. E como que você tira? Extraindo a raiz quadrada nos dois membros da equação. O expoente 2 simplifica com a raiz quadrada, fica L. Raiz quadrada de 900 vai dar 30, ou seja, aquele lado x da figura mede 30 metros. Bom, agora tem que calcular a área total do retângulo. Vamos pensar que é o quadrado 1 mais o retângulo 2. Aqui a gente encontrou que é 30 metros. Só que se ele tem formato de quadrado, se aqui é 30, aqui também vai ser o quê? 30. E aí, mais 20, que era do restante. Então, quanto que mede o comprimento desse terreno? Vai ser o quê? 50. E a área do retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, 50 vezes 30, que vai dar 1.500 metros quadrados, que para nós é a alternativa C. Bora para o penúltimo exercício enunciado na tela.
Em uma parede foi colocada uma faixa horizontal com azulejos azuis A e azulejos brancos B, obedecendo a seguinte sequência: A, B, B, A, B, B e assim sucessivamente. Mantendo essa mesma ordem na colocação dos azulejos, isto é, um azulejo azul seguido por 2 azulejos brancos, e sabendo que essa faixa terá 57 azulejos, então o número de azulejos brancos dessa faixa será... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar como resolver de uma maneira também bem básica esse exercício. Percebe que acontece a repetição de 3 em 3 unidades, de 3 em 3 elementos? Então, a gente tem que entender quantos trios desse vai acontecer na sequência. Então, a gente vai pegar 57, que é o valor total de azulejos, e dividir por 3, que vai dar 29, ou seja, 29 triozinhos desse. Em cada trio vai ter 2 azulejos brancos, então 19 vezes 2 dá o quê? 38, ou seja, 38 azulejos brancos, o que para nós é a alternativa B. Facinho, né? Esse daqui era para você acertar. E bora para o último exercício enunciado na tela. Um terreno retangular, cujas medidas em metros estão indicadas na figura, foi totalmente cercado por um muro. Então, tem aí a figura, terreno retangular, uma dimensão é x e a outra dimensão x mais 17. Sabendo que o perímetro desse terreno é 106 metros, então o seu maior lado mede... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Exercício de geometria, exercício de perímetro, diferente do outro, que era um exercício de área, ok? Perímetro, você tem que lembrar, é a soma de todos os lados. Então, se a gente tem lá na figura que um lado mede x, esse outro lado, paralelo a ele, também vai medir x, terreno retangular. Se aqui é x mais 17, então aqui também vai ser x mais 17. Como que a gente pode escrever o perímetro, né? Uma expressão para o perímetro desse retângulo? É x mais 17 mais x mais 17. Ou seja, 4x mais 34 é o perímetro, que no enunciado ele falou que é 106. Então, passo o 34 subtraindo, 106 menos 34 dá 72. Qual é o número que vezes 4 dá 72? É o 18. Ou passo o 4 dividindo, dá 18 do mesmo jeito. Só que 18 é a resposta final? Não. Ele quer saber a medida do maior lado. O maior lado vai ser x mais 17. Por isso que ainda tinha que fazer 18 mais 17, que dá 35 metros, que para nós é a alternativa C. E assim, nós encerramos a resolução dessa prova do concurso para a Polícia Militar no cargo de soldado do estado de São Paulo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Se você gostou dele, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e volte sempre que você precisar para estudar matemática para suas provas de concurso. Belezinha? Ah, e tem outra coisa muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus outros amigos e amigas que também vão prestar concurso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!